Fala, gente. Boa noite. Eu tenho falado que que gratidão, é porque eu falei de fé agora terça-feira, né? Mas eu tô falando o tema de hoje, gratidão. Não é só o que nós falamos com a nossa boca, que expressamos gratidão. Ah, muito obrigado, tal. É a questão. E aí, Johan? A gratidão não é só o que nós expressamos com a nossa boca, mas, sobretudo, a resposta que nós damos àquilo que nós expressamos. E aí, Cris, como é que você tá? Tudo bom? Bom ter vocês por aqui. Então, eu quero chamar a atenção para vocês, porque hoje a gente tá fazendo uma série de lives. Eu vou fazer lives agora até o final do ano, na terça e na quinta, às 9 horas da noite, horário daqui, 23 horas, horário do Brasil, para compartilhar com vocês. Essa live vai ser chamada Live da Ativação de Princípios. A gente falou terça-feira sobre o princípio da fé e do crer. Hoje a gente vai falar sobre a gratidão. Semana que vem, na terça-feira, possivelmente vai ser honra. Lorena, tudo bom? E na quinta-feira que vem vai ser talvez semeadura. O princípio da semeadura. Mas a gente ainda vai definir isso, eu vou passando isso para vocês. Mas o que eu quero chamar a atenção de vocês? E outra, a proposta dessa live é bem curtinha, bem rápida, bem sucinta, mas precisa. Bem direta, para que a gente não tome também muito tempo de vocês. Hoje eu decidi falar de gratidão primeiro porque é muito importante, segundo porque aqui a gente tá vivendo o tempo do Thanksgiving, né, aqui nos Estados Unidos. Inclusive a gente tá aqui embaixo, o pessoal tá aqui embaixo, a gente tá celebrando aqui o Dia de Ação de Graça. E o Dia de Ação de Graça aqui nos Estados Unidos ele é muito celebrado. A gente começa a receber dessa cultura também. Mas a gente já viu, quem tem uma vida de gratidão, como eu tô te falando, não só do falar, mas sobretudo no responder sendo grato. Eu quero chamar muita atenção de vocês para isso. Quem acompanhou aqui, no meu feed tem um videozinho e uma explicação de 5 elementos. São 5 situações de consequências nocivas que uma vida de ingratidão pode te trazer. Eu não sei se vocês aqui viram. Quem tá aqui, que viu esse postzinho no feed ou então foi nos stories, que eu falo da opção 1, que é a vida que a pessoa não tem uma vida próspera. É como se fosse uma plantinha no deserto. Então ela não prospera. Um terreno seco, aonde por mais que ela queira sobreviver, ela tem dificuldade de prosperar. Isso. E aí, Lu, como é que você tá? Isso é uma das características de uma vida de ingratidão. E por que eu tô dando isso aqui a vocês? Porque muitos dizem assim: eu não sou ingrato. Tudo bem, eu não tô dizendo que você é, mas eu tô dando aqui elementos para que você cheque se está acontecendo esse efeito nocivo na sua vida. E se tiver, você vai ter aqui 3 elementos que eu vou te entregar ainda agora da noite, do inimigos da gratidão. O que vai acontecer? Você vai analisar como que tá a tua vida hoje e ver se você tem esse muro de proteção contra os inimigos da gratidão. Eu vou te dar só 3 aqui, mas que são preciosos e poderosos para poder arrumar a sua vida, principalmente nesses 5 pilares que eu coloquei aqui como destrutivo, como algo que é nocivo na sua vida. E eu listei é como se você fosse uma vida sem prosperar, uma plantinha que não prospera no deserto, que ela tem dificuldade. A opção 2 foi: os problemas são maiores do que as suas soluções. Vai anotando aí, mas de todo jeito eu vou deixar anotado depois e vocês podem tomar nota. Mas o que eu queria que vocês olhassem para a vida de vocês e ver se vocês têm esse tipo de situação na vida de vocês. E se tiver, possivelmente precisa ajustar isso que eu vou entregar para vocês durante esses 20 e poucos minutos que a gente vai fazer de live aqui.
Opção 3 é uma vida rasa, superficial. Ela não cria raiz, não cria profundidade. O que é isso? A gente não cria lastro, não tem, é como se fosse, imagina uma planta, de novo vou falar de uma planta, porque isso vai trazer vai ser mais fácil de você analisar, experienciar essa live na vida de vocês. Imagina uma planta que ela tem uma raiz que ela vai crescendo, mas ela está dentro de um vaso. E esse vaso vai moldando essa raiz. Se você tirar ela do vaso, você vai ver que não tem mais nem terra, é só raiz. Não sei se vocês já viram isso. Então o que é isso? Esse é o nível de sufocamento. E impede que você prospere. Se você não tivesse aquela barreira de proteção do vaso, você ia criar raízes no solo. O número 4 da consequência nociva é a devastação. É uma vida sem sentido, uma vida sem significado. O que é isso? E aí, pastor, olha aí, tá todo mundo... Era bom se vocês subirem então, né? Todo mundo que tá aqui embaixo, aqui participando da live. Mas maravilha. E aí, o número 5, que é uma das coisas nocivas também que eu identifiquei, que eu quero trazer para vocês. São vários, tá, gente? Mas só que eu quero trazer alguns pontos para você checar e fazer uma avaliação na sua vida. É a questão de não aprender. Mari, vocês vão chegando aí. É não aprender, não crescer, não amadurecer com os revés da vida. E sabe o que acontece quando a gente não amadurece com isso? A gente simplesmente vai... Olha aí, que maravilha. Tô rindo, pessoal, porque o pessoal que tá entrando na live é o que tava aqui embaixo na celebração do Thanksgiving. Pra vocês que não estão entendendo porque que eu tô rindo aqui. Falta entrar Bruno e Lucas aí agora. Só que aí o que acontece? Nesse item 5, é muito sério isso. Porque o que acontece quando a gente não aprende uma fase do que está sendo proposto para que a gente aprenda? Quando a gente não passa de nível naquela prova que a gente está se submetendo a fazer. Logo, a gente vai ser reprovado. E se a gente for reprovado, o que acontece de novo? A gente precisa se submeter de novo àquele teste de aprovação. Então, talvez, na sua vida, você esteja vivendo os mesmos ciclos de problemas, porque talvez você ainda não aprendeu a tamanha importância da aprovação que você precisa ter, e simplesmente você, enquanto não mudar de fase, não vai mudar de fase enquanto não for aprovado. E aí, esse é um dos inimigos da gratidão. Isso é uma vida de ingratidão. Agora eu vou te trazer os elementos que você vai checar desses 3 inimigos que eu estou listando para você aqui, para que você vá anotando. Eu sugiro, você que vai acompanhar, que você faça o seguinte: você pegue um caderninho de anotação. Olha aí, top demais. Todo mundo que está no Thanksgiving aqui em casa está aqui na live. Pegue um caderninho de anotação e bote lá, live de ativação de princípios. Por que, Vinícius, você está falando em princípio? Porque o princípio, quando ele é ativado e respeitado e honrado, ele te faz prosperar. Caso contrário, um princípio não ativado, não honrado por você, você está quebrando o princípio. Uma quebra de princípio vai fazer você quebrar na sua vida. Simples assim. Aí você checa isso. Na live número 1, a gente falou de crer e ter fé. Eu expliquei o meu ponto de vista da diferença de crer e ter fé. Há uma distância, às vezes, em quilômetro de um para o outro. E a gente só precisa diminuir esse tempo, gerar um encurtamento para que você viva uma vida de crer e ter fé. Eu sei que está dando reflexo, mas é porque se eu não botar o óculos, eu não vou conseguir ler. O reflexo do óculos no ring light, né? Mas tranquilo, não tem bronca não. Fica com o reflexo mesmo. Parece que eu tô com uma lunetazinha. E aí, pessoal, se isso não for algo que vocês vão tomando consciência
e checando na vida de vocês, vocês simplesmente vão ficar patinando, vão ficar padecendo. Eu digo isso porque isso acontece na minha vida. Eu faço essa checagem tempo em tempo, às vezes de forma instantânea, às vezes não, às vezes eu levo um tempo para poder fazer, mas eu quero inspirar vocês a analisarem isso. E o que é os inimigos da gratidão? O inimigo da gratidão número 1, que eu quero, já que você tome nota aí pra gente dar sequência aqui no programa que eu me proponho a dar a vocês. O inimigo número 1 da gratidão simplesmente é não viver o presente. Não viver o estado de presença. O que é isso? Você sempre está no passado, ou está no futuro. Ou você está vivendo demais com as coisas do ontem, ou você está esperando demais acontecer alguma coisa do futuro. E você deixa de viver o teu tempo presente. E eu vou te falar, isso gera ou depressão, se você está muito no passado, excesso de passado, ou gera ansiedade quando você está muito no futuro. Porque você começa a sofrer por isso. E isso, um dos exercícios para depressão e ansiedade é o exercício da gratidão. Então, como é que se faz isso? Só se faz no estado de presença. Só se faz no hoje, no agora. Então, um dos inimigos que você precisa checar se você está vivendo, e você precisa criar uma barreira de proteção, um muro de proteção contra a gratidão, é se você está passando mais tempo da sua vida no futuro ou no passado e deixando de viver seu presente. O que é o presente? Dá um exemplo, Vinícius. Estado de presença é você ter consciência do teu agora, do teu momento vivido agora. Existe uma prática chamada Mindfulness, que é muito boa para poder ter estado de presença, que você trabalha a sua respiração. Você começa a prestar atenção no seu respirar. Parece uma viagem, tal, não sei o quê. Gente, isso faz sentido, isso ajuda. Estado de presença é você viver aquilo que você é você estar 100% presente naquilo que você está fazendo agora. É você entrar no estado de flow que você não consegue perceber o que está para acontecer. Você se desliga do futuro e do passado e você conecta com o teu presente, com as experiências do teu passado, com as expectativas do teu futuro, e você vive simplesmente o teu presente. Quando você pega e vai fazer, por exemplo, as preces de agradecer alguma coisa. Eu faço uma oração e diz: Senhor, eu te rendo graças porque tive um dia muito bom, ou então vou ter um dia maravilhoso. Você começa a mentalizar seu dia, você traça ele na sua mente, o seu dia, e você já rende graça. Isso é estado de presença. Vinícius, mas eu estou pensando no meu dia do que há de vir. Mas você está fazendo no seu estado de presença. E aí isso é um exercício também de gratidão. Estar presente é você olhar e dizer assim: uau, a minha unha está grande. Isso é presença. Estar presente é você tomar alguma coisa e sentir o gosto daquilo. Use os seus 5 sentidos para poder viver o seu estado de presença. O que você está vendo agora? Você está me vendo, por exemplo. Você está me ouvindo. Você está presente aqui. Você pode tocar alguma coisa. Eu estou tocando uma caneta. Eu tenho consciência. Se eu tocar nessa caneta desse jeito que ela está aqui, posto em cima de um papel, eu vou riscar. Isso é presença. Qual que é o cheiro que você sente? Qual que é o paladar que você sente? Isso é presença. E aqui eu quero, antes de ir para o número 2, eu quero dizer a vocês o seguinte. A gente sempre vai ter 2 públicos. Eu tenho consciência plena disso. Eu sempre vou ter 2 públicos diante de mim. Aquele que vai aplaudir e aquele que vai dar vaia. E tá tudo bem com isso. Só que eu quero chamar a sua atenção para o seguinte. Se você é do aplaudir e você só aplaude, isso não vai trazer edificação nenhuma para a sua vida. O que eu quero de verdade é que eu quero ser um instrumento que sacuda você a pensar e olhar para você e dizer assim: cara, isso aqui, eu preciso analisar isso sobre mim. Eu preciso tomar consciência disso sobre a minha vida, para que isso seja você aplaudindo você diante daquilo que precisa mudar em você.
Se você é daqueles que diz, isso nada a ver, que viaje, uma vaia, eu quero que você também considere, se isso chegar até você, você considere o fato de olhar e dizer assim, será que não é nada a ver mesmo? Aí você pega aqueles 5 elementos nocivos e vê se você se encaixa em um dos 5. Se você se encaixa, você simplesmente não está me dando vaia, você está dando vaia para você mesmo. Se algum dos 5 pontos que eu citei, ele tocar em você, eu sugiro você rever melhor esse seu conceito da sua vaia. Vinícius, por que isso? Porque, deixa eu te falar, é muito comum a gente viver a vida no modo automático e não parar para perceber determinadas coisas, de não estar no estado de presença. E isso aqui é um alerta, é um puff em você, para você pegar e dizer assim, cara, eu preciso rever algumas coisas realmente. Fechou? Tem um texto na Bíblia que diz assim, ó, que darei ao Senhor por todos os benefícios concedidos por Ele. Não se trata, está em Salmo 116, verso 12, não se trata só de agradecer, sabe, do obrigado, como eu falei. Não se trata só de obrigado, porque o obrigado, ele faz menção de dever. Eu estou obrigado a você porque você me fez algo de valor para mim. E a relação da gratidão, ela vai para muito além da esfera de simplesmente de uma conotação de contrato. Ela vai para uma esfera de aliança. O contrato, ele tem deveres e obrigação. Uma aliança, ele não tem obrigações, ele tem deveres. Não é uma questão de eu estar obrigado a fazer. Por isso que o salmista diz, o que darei eu ao Senhor? Por tantos os benefícios que o Senhor tem me dado. Não tem nada que eu faça para Ele que vá pagar com ação de graça a minha vida rendendo graças a Ele. Não existe nenhum feito meu que vai justificar isso. Por isso que eu quero insistir nisso e dizer assim, gente, não é só o falar, é a resposta que você dá. Quer ver um exemplo? Eu vou confessar aqui pra vocês. Uma das coisas que eu fiz era... Eu sou muito grato por tudo que eu vivi na minha vida, por todo o nível de experiência, de conhecimento, de tudo que o Senhor me forjou a ser. De tudo que eu tenho hoje de domínio, de capacidade, de tudo aquilo que Ele me permitiu viver. Mas não adianta eu ser grato desse jeito e ficar, Deus, muito obrigado. E eu fui muito pego por ele na hora que ele diz assim, agora, sabe quando é que você realmente responde agradecido, Vinícius? Quando você começa a ensinar tudo isso que você se tornou para vocês. Isso é uma resposta de gratidão. Isso aqui é uma resposta de gratidão. Eu estou sendo grato a ele por isso, porque eu estou deixando passar, fluir daquilo que ele tem feito em mim, porque eu me permiti, tenho estado presente para isso e tenho corrigido rotas na minha vida que precisam ser corrigidas para que elas edifiquem a mim e eu possa também edificar outras pessoas. E aí o ponto 2, sim, o ponto 1 também, ele também gera um problema muito grande quando a gente está muito no passado, muito no futuro e pouco no presente. A gente corre o risco de viver as doenças psicossomáticas. Como eu falei, depressão, ansiedade. Mas o que é isso? Ela, depois de um tempo, ela começa a se instalar, não só na psique, mas ela se instala no corpo. E ela começa a virar uma doença patológica. E ela começa também a virar uma doença crônica, se não for cuidada. Então a coisa é muito mais séria do que você pode imaginar. Você pode ser curado agora de muita coisa se você simplesmente exercer gratidão da forma certa. Pasme, mas é isso que eu estou te falando. O item 2. Para você que está assistindo, eu tira um print aí e posta depois nos stories, me marca, falando o que que foi forte para você, que eu vou repostar. E você que vai ver depois,
pode fazer a mesma coisa e me marcando só aquilo que tá trazendo impacto para você. Pra gente, eu não quero só que vocês entrem nas minhas lives ou qualquer programa meu e dizem assim, foi legal, muito bom. Não é elogio que eu tô buscando. Eu tô querendo saber se isso tá trazendo edificação para você. Se tiver, quando você diz, era assim, agora é assado, sabe o que você tá fazendo? Você tá gerando uma âncora. E aí toda vez que você for acometido de viver, chamado para viver coisas do passado, você tem essa âncora que você gerou nesse post, nesse comentário, e que vai te ajudar a fazer dessa âncora uma alavanca para voltar a crescer. Então faça isso, que isso vai te ajudar também nisso. Embora também me ajuda nos engajamentos, aumenta o nível de engajamento, as pessoas vão querer olhar e dizer assim, sabe, que danado esse cara tá falando? Não, deixa eu ver também. Isso é bom também, que me ajuda a alcançar mais pessoas. A gente tem aqui hoje 700 pessoas no Instagram, 8 pessoas na live. Olha só a quantidade de gente que a gente pode alcançar. Sem falar das pessoas que você conhece, que a gente pode também comunicar a ela. E eu inspiro você a fazer isso, a dividir esse conhecimento com outras pessoas. Número 2, gente. Vitimismo. O que é vitimismo? Vitimismo é um exercício de ingratidão. É um inimigo da gratidão. O que é a vítima? É quando você vive... E outra coisa, ela te deixa com milindres. Uma vida de mimimi, não devia ter sido isso comigo, tô cansado, trabalhei demais, não consigo dormir direito, é poucas horas de sono, não sei o que, eu não tô desmerecendo a tua dor, o teu fardo, a tua labuta, não estou desmerecendo isso, muito pelo contrário. Eu sei que é difícil para muita gente, só que não adianta você ficar com cantarolando a mesma argumentação, porque essa sua ladainha, isso vira uma ladainha de vitimização, ela soa como uma reclamação e ela transita para um lugar chamado murmuração. E isso é antagônico a uma vida de gratidão. É totalmente contrário. Porque você precisa, lembra do item 5 lá, aprender com as reveses. Se tá difícil, se tá doendo, se tá pesado, não adianta ficar dizendo que tá difícil, tá pesado e tá doendo. Adianta você pegar e dizer o que eu tenho que aprender aqui agora, rápido, para mudar essa fase, abrir essa porta que tá trancada na minha vida. E o item 2 de vitimização, de reclamação ou murmuração, ele não te deixa avançar. Por isso que você precisa instalar essa barreira de proteção contra este inimigo chamado fora do estado de presença, item 1. Vitimização, reclamação e murmuração, item 2. Sabe o que significa murmuração? Eu vi essa definição, achei muito massa. É você dizer a Deus o seguinte: Deus, eu no seu lugar eu faria diferente. Você não tá vendo não o que tá acontecendo comigo? Tá difícil, tá pesado para mim. É a mesma coisa isso. Em outras palavras, você está dizendo isso. Você não está dizendo, Deus, muito obrigado por tudo. Vinícius, como é que eu vou agradecer uma coisa que está difícil? Agradeça, porque é a chance que você tem de crescer. Por isso que a Bíblia diz, em tudo dai graças. Não é em algumas coisas. É muito mais fácil dar graças com uma coisa fácil, com uma coisa leve, com um presente, com a folga, com deleite, com descanso. É muito mais fácil, não tem dúvida, eu concordo com você. Mas você precisa crescer, amadurecer e não ficar como o vitimismo, o mimimi. É igual como uma criança manhosa. É igual como uma criança numa corda bamba, querendo se equilibrar. É igual como alguém que precisa que alguém chegue e dê um mimozinho, um carinhozinho em você. Você tem que ter noção de que a vida ela é dura, mas você precisa virar esse jogo. E a gratidão te ajuda a fazer isso. Exercer uma vida de gratidão não é simplesmente fazer uma oração de manhã, ou à noite, ou de tarde, é viver, é uma filosofia, um lifestyle, é um estilo de vida. É pegar e dizer,
Isso aqui tá difícil, mas eu rendo graças por isso, porque isso aqui tá me forjando. É o peso que tá te fazendo criar mais músculo. É a força que tá te fazendo criar mais músculo. É o esforço que tá te fazendo criar mais músculo. Dá pra entender isso? Dá pra ir pegando isso e checar isso na sua vida? E indo pro item 3. E olha, deixa eu te dizer. Eu não vou abrir pra pergunta aqui, mas eu vou abrir uma caixa de pergunta nos stories para que você que está vendo depois, que não conseguiu entrar nesse horário, porque precisou dormir mais cedo, normal, tudo certo. Eu não vou abrir aqui as perguntas, mas eu abro lá uma caixinha de pergunta para que você me faça perguntas sobre esses temas. E a gente vai se aprofundando mais lá nas respostas, tá bom? Eu tô fazendo assim, é um teste, mas eu acredito que eu tive uma experiência de terça para cá, eu achei que esse teste já foi validado. Por quê? Porque gera mais conexão. Muitas pessoas que não podem vão poder assistir depois. Vai ficar até o dia 20 de dezembro. Eu vou deixar essas lives salva aqui no meu feed, tá? Não vai ficar a vida toda, porque depois do dia 20 elas serão vendidas. Vai para um pacote de um treinamento que vai ser ofertado no treinamento só. Mas até lá, consuma à vontade, passe para quem você puder, e aí isso aqui você vai poder ter acesso. E as respostas, além de eu fazer a resposta pontual para você, porque eu vou responder toda a caixinha de pergunta que tiver, eu ainda vou deixar salva também, porque as respostas, a sua pergunta pode ser a pergunta de muita gente também, pode ajudar outras pessoas. E você vai estar contribuindo comigo nesse desenrolar com a sua dúvida. Se eu não souber, também não tem problema nenhum em dizer, não sei, ó. Vamos buscar a informação e aí eu trago depois. Mas eu sabendo, já vai na lata aí para você. Item 3 é a soberba e a arrogância. Se você tiver soberbo, você logo será arrogante. É natural isso. Ou a arrogância vai trazer a soberba, ou a soberba vai trazer a arrogância. São coisas sinônimas, mas assim, um puxa o outro. Um anda junto do outro. Anda de mão dada. O que você precisa entender? O que é isso? O arrogante é aquele cara que se acha autossuficiente. Ele se acha provedor e não canalizador. E eu quero te dizer que isso é impossível da gratidão se instalar. Porque você não consegue ser grato por algo. Porque você acha que você é a fonte. Você não é a fonte, você tem a fonte. Você se torna a fonte quando você se une com o Espírito Santo. Mas você precisa dele. Você precisa de alguém que te capacite para você fluir. Então, você não pode ser dependente do outro aqui fora, na relação interpessoal, mas com a relação com o teu Criador, você precisa ser total dependente. E para ser dependente, não cabe espaço de soberba e de arrogância. Não cabe, não dá esse espaço. Você não se rende, você não se prostra, você não se submete. E aí não tem espaço para um exercício de gratidão. Isso é perigoso. Isso é perigoso. É diferente de ser firme, de ser pontual, de ser forte, de não abrir, não afinar. É diferente. Mas, contudo, precisa olhar e dizer assim, eu não posso deixar de reconhecer a minha fonte, o meu Redentor, a minha fonte de energia. Em Deuteronômio 8,17 ele diz assim, não diga que é na força do teu braço que você adquire as coisas, porque tem alguém que faz você adquirir. Então, se você não reconhece isso, você não consegue simplesmente viver uma vida de gratidão. Fechou? Ficamos aqui, ó, aí, meia horinha, como prometido, 30 minutos batido aí, para poder trazer essa enxurrada de informação, ativando uma vida de gratidão na sua vida, na minha vida, e assim a gente segue o fluxo. Te vejo na quinta-feira e domingo, se você quiser participar do De Olho na Mira, também é um outro projeto que a gente está fazendo até o final do ano, todos os domingos às 7 horas da manhã, horário daqui. Você também é um forte candidato para estar presente
Lá o nome é De Olho na Mira, por quê? Porque é de olho na mira que a gente alcança o alvo. Então tem alvos que não são alcançados porque simplesmente faltou a gente calibrar a nossa mira. Então você é convidado para isso. Fechou? Beijo grande no coração de vocês e se puderem, já tiraram um print. Se não quiser, tira. Se não tirou, tira agora. Cara de fotografia aqui para o print. E aí você posta nos seus stories, me marca o que é que você teve, o que é que isso, qual foi a chavinha que você virou. Porque eu vou repostar você, tá bom? Beijo!